uso do termo fake news se tornou frequente no cotidiano da população brasileira. A expressão em inglês, comumente utilizada em nossa sociedade, não precisa nem mesmo ser traduzida para que todos reconheçam o seu significado. São as informações falsas disseminadas em formato de notícias, com teor sensacionalista e que visam a manipulação em prol de uma causa. As fake news são atemporais, apesar de terem tido sua fama durante as eleições presidenciais dos anos 2016 e 2018 e nos anos da pandemia da Covid-19, sobretudo no Brasil. Antes mesmo da geração das redes sociais, na Idade Média, na Antiguidade ou nas propagandas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as escolhas das palavras ditas, na oralidade e na escrita, e dos seus símbolos visuais, eram decisivas para a eficiência do propósito comunicativo, que poderia conter mentiras ou dados mal explicados, a fim de mobilizar um grupo para se comportar, pensar, sentir e expressar-se de acordo com um viés específico. As intenções eram similares às de décadas atrás, e séculos também. E apenas os novos meios, agora tecnológicos, ampliaram o alcance e magnitude dessas informações. Uma das circunstâncias de que a expressão ganhou poder, surtindo efeito ao desestabilizar e descredibilizar o processo de disseminação de informações, foi na longa história de movimentos anti-vacina ao redor do mundo. Com a criação da vacina no século XVIII para erradicar a varíola que se alastrava na Europa, surgiu também a resistência a essa nova tecnologia. Inicialmente estabelecida como voluntária para a população, dando a ela a liberdade de tomá-la ou não, a vacinação foi determinada como obrigatória em 1853, o que deu início aos primeiros movimentos anti-vacina. Pulando para o século XX, ocorreu a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em decorrência da insatisfação da população com a obrigatoriedade das vacinas pelo então líder da Diretoria-Geral da Saúde Pública, Oswaldo Cruz. Nesses e em outros eventos da crescente corrida pela vacinação, as ações ideológicas e religiosas, desconfiança do governo e hesitação temerosa da real essência das vacinas foram alguns dos combustíveis para a organização do combate à nova campanha. O gradual acúmulo de falsas ou manipuladas informações ao longo dos séculos foi desenvolvendo um arcabouço de argumentos que são utilizados na disseminação das conhecidas fake news. Na sociedade de hoje, especialmente a brasileira, torna-se imprescindível a verificação crítica das referências acessadas, sobretudo por se tratar de uma pauta relacionada à saúde da população. Para a temática de tamanha importância, a capacidade de diferenciação entre ciência e pseudociência deve estar em primeiro plano. Eu acho que eu tive um contato um pouquinho antes, porque saía bastante, principalmente assim, redações para a gente fazer na escola, o tema das fake news disseminadas nos Estados Unidos, nas eleições de 2016, pelo Donald Trump, pelo Facebook e tal. Acho que ali teve um boom mundial do que aquelas informações falsas aonde elas podem chegar. E, obviamente, eu lembro de 2018, tem a questão do kit gay. Acho que todo mundo que estava aqui em 2018 ouviu em alguma parte da vida. Então, eu tive esse contato em 2016, depois 2018, bem mais amplo, sabe? Eu assisti uma palestra que era para os pais, e quem estava lá era, eu acho que o nome dele era Giovanni Santoro, ele é da Polícia Cibernética aqui de Pernambuco. E aí eu lembro que ele falou de um site, que é o Boatos, Farsas, que é para você conferir se essas informações que eram divulgadas eram verdadeiras ou não. Relacionadas a não só política, mas assim, a várias áreas, né? E aí eu estabeleci isso dentro de mim, de antes de compartilhar alguma coisa. Hoje eu acho que eu demoro muito até para compartilhar uma notícia no Instagram, porque eu não olho só naquele jornal, né? Porque geralmente você segue as páginas de jornais e tal. E aí eu espero um pouquinho, vejo em outras fontes, eu confiro nesse site. Às vezes, quando eu recebo no grupo da família algum vídeo e tal, eu já vou direitinho nesse site, coloco o nome do site, coloco o tema da fake news assim e já procuro, né? Eu lembro que assim que eu tive meu primeiro contato por essa conversa das eleições dos Estados Unidos do Trump, eu não ligava tanto, tipo, era obviamente algo preocupante e tal, mas tanto pela minha idade na época, como também pela situação no Brasil não estar tão aflorada ainda,
eu meio que tipo, é uma coisa que acontece, mas era só um dos tópicos, sabe? Não era algo que estava na minha realidade. Eu lembro que tinha uns sites, uns perfis também no Instagram, que ajudava a gente a, tipo, reconheça que essa notícia não é fake news, tal, vá no site, como tu mesmo disse, vá no site, veja se aquele tópico está lá mesmo, veja quando foi lançado, se o site é verdadeiro, tal. Mas para mim isso só se intensificou mais durante a pandemia, que eu realmente comecei a ter essa preocupação maior do que estava sendo dito como verdade ou não, até porque era algo que qualquer informação poderia abalar a vida de alguém. Então, nesse cenário mais difícil, assim, eu acho que eu comecei a me preocupar bem mais e eu comecei a ficar bem mais restrito sobre o que eu postava ou não. Uma fofoca, às vezes ela pode ser só uma fofoca, mas às vezes ela pode ser uma fofoca que pode levar alguém ao suicídio, que pode tomar proporções, querendo ou não, violentas ou até mesmo criminosas, sabe? Então acho que na minha opinião, pode sim ser tratado como fake news, essas coisas mais triviais. E querendo ou não, vai afetar a vida de uma pessoa e pode tomar proporções grandes. Acredito que varia muito do contexto no qual está sendo falado. Por exemplo, a notícia ela, às vezes está muito baseada na especulação. Um exemplo disso, eu não lembro o ano, mas teve as eleições americanas que a imprensa estava dizendo fortemente que teve interferência russa. Afirmaram isso durante meses, isso nunca foi comprovado de fato, entendeu? Então eu acho que aí a fake news ela se torna um termo político, socioeconômico e tudo mais. Mas também eu acredito que dependendo do contexto a gente tenha um modo mais informal de usar o termo. No grupo de amigos é comum, alguém tá mentindo e falar, fulaninho é fake news, entendeu? Então varia muito do contexto também. Eu me lembro de ter assistido um episódio, aquela série de médico, que tem um médico bem antipático, não tô lembrando o nome dela agora, é House. Tem um episódio que a mulher vai levar a filha pra ele fazer uma consulta com ele, e aí ela diz que não vai dar vacina pra criança de jeito nenhum, porque vacina é uma coisa que não presta, que não vai fazer bem pra ela. Aí antes da pandemia eu já tinha tido contato com esse episódio. Eu vi isso em House também. Mas eu lembro, assim, muito claramente, acho que era 2018, assim. E tem uma rapper, assim, que eu gosto pra caramba, que é MIA. E ela se declarou anti-vacina na época. E foi, tipo, dizendo que não ia vacinar o filho dela. E aí eu fiquei, caramba, como é que alguém pode fazer isso? Tipo, a gente toma essa vacina aqui e tudo mais. BCG, né? Deixa eu esquecer. Aí, tipo, eu fiquei, como é que alguém pode fazer isso? Aí eu fui pesquisar sobre, na época. Eu até usei essa redação do Enem, inclusive, para testar. E eu achei assim, fiquei muito chocado que isso era um movimento muito recorrente em países desenvolvidos. A primeira, óbvio, uma vacina ia virar jacaré. E uma segunda foi uma que eu fiquei, meu Deus, quem teve capacidade de inventar isso? Que era que a vacina da Pfizer era feita com restos de crianças abortadas. Eu não sei se é bem uma fake news, porque eu não sei se tem embasamento científico. Mas eu lembro, assim, uma que eu fiquei, assim, me perguntando, assim... Foi uma que eu achei tão bem feita que eu fiquei pensando, será que é verdade? Foi que dava trombose, que a vacina dava trombose. Aí isso que eu fiquei meio em dúvida, assim, na hora. E também que a vacina não era água. Por um lado, você conseguia acompanhar, no caso eu conseguia acompanhar o impacto das fake news. Por outro, eu estava vendo a fake news tomando realidade dentro do meu círculo social. Então, assim, às vezes eu até chegava a rebater, mas cansava. Era bastante cansativo, porque as fake news, elas têm um aspecto, assim, que elas não são totalmente falsas. Elas pegam um fato, que é geralmente um fato mais geral, de conhecimento geral, que é acessível para boa parte das pessoas, e disso se faz toda uma narrativa, todo um enredo, e aí que surgem coisas falsas, e essas coisas falsas se confundem com as verdades. Então, às vezes, era bastante cansativo explicar desde o começo por que é que aquilo ali estava errado. Porque a pessoa podia dizer, ok, isso aqui é um fato, isso aqui eu conheço, e por que que disto daqui vem toda essa informação, e você está me dizendo que toda a informação que vem deste fato que eu conheço é falsa.
Eu diria que essa questão de você estar dentro da ciência, fazendo ciência, você começa a tomar importância, no caso, tomar esse cuidado com a importância de ter boas fontes, de ter fontes confiáveis, porque não tem como você construir conhecimento em cima de algo que está errado. Então é uma noção que eu já tinha antes da graduação, então eu já tinha essa noção de ter fontes confiáveis, mas era algo que eu não praticava diariamente, não era algo que estava dentro do meu cotidiano, então era aquela coisa que a gente sabe a importância, mas muitas vezes a gente negligencia. Com a graduação eu passei a ter mais cuidado, porque na questão da pesquisa, a gente passa a ter mais cuidado com ver fontes confiáveis, com ver certos documentos. A ciência, a academia em si, ela se distanciou muito da sociedade. Então a sociedade, ela não vê, de fato, a importância de pesquisar em uma revista científica, como é que eu posso dizer, de buscar um artigo científico que mostre dados, que mostre resultados, que faça uma discussão. E isso pesou muito na pandemia, porque como era algo novo, era algo que a gente ainda estava começando a estudar, tentando caracterizar, tentando obter informações sobre o vírus, sobre o que é que evitava a contaminação, sobre como é que se podia tratar o vírus, todo dia era um bombardeio de informações novas. Então, tinham muitos grupos de pesquisa trabalhando, muita gente em várias áreas de conhecimento. E essas áreas, elas se comunicavam muito bem entre si, mas não se comunicavam de uma forma clara para a sociedade. Então, se você pega uma pessoa que, por exemplo, ela não tem muita instrução, é difícil que ela entenda o que um cientista está tentando falar diretamente para ela. E isso acaba sendo até uma falha da academia, porque, veja, a gente sabe o que é um vírus há séculos. Existe todo um estudo sobre vírus. E quando a gente pegou um vírus, assim, pegou uma época em que houve a transmissão de um vírus, que a gente não sabia nada sobre ele, ainda assim a gente sabia o que era um vírus. Esse é um conceito muito básico, mas a academia ela não soube passar a informação de uma forma clara. E aí o que se tinha eram várias informações soltas, dessas pontas soltas, se criavam outras informações, se misturavam naquele bombardeio de informações e por muitas vezes as pessoas elas ficavam confusas em saber o que era verdade ou não. A urgência de que é preciso se comunicar com a sociedade ela investe na academia, a academia tem todo um estudo, é um estudo sério, um estudo importante, é feito de forma muito minuciosa, mas quando esse estudo retorna para a sociedade, ela não toma proveito do jeito que deveria tomar. Eu acho que tem uma importância muito grande do envolvimento do governo como forma de amplificar essa mensagem. Porque, por exemplo, ela acabou de falar da questão do que é transmitido pela academia, pelas universidades, ser ainda muito restrito, por conta do próprio ambiente. Então, eu acho que para que a mensagem seja, mesmo simplificada, para que ela seja efetiva, ela tem que alcançar o público que ela precisa alcançar. E aí eu acho que nessa parte entra muito do governo, das iniciativas governamentais, federais, municipais, enfim, de trazer essa informação e transmitir ela de uma forma melhor, aí diferentes meios, dependendo de como for adequado para a situação. Para trazer mais informações e fortalecer o debate, contamos com a presença da jornalista especializada em saúde no Jornal do Comércio, Cíntia Leite, o pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, Roberto Lins, e o atual diretor-presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS e ex-secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo. Eu sempre gosto de lembrar uns anos anteriores que eu tive, que funcionaram como preparatório para enfrentar a cobertura de Covid, embora a gente não soubesse que isso iria existir. Mas a gente teve o Recife, Pernambuco, como epicentro da tríplice epidemia de Zika, chikungunya e dengue, entre 2015 e 2016. E já naquela época, o que era que a gente percebia? Nós não apenas os jornalistas produziam conteúdo, né? Quando eu falo que produzir conteúdo é escrever, falar, gravar sobre qualquer assunto. E aí a gente já tinha o grande crescimento de WhatsApp, Facebook, né, 2015, 2016, já era muito forte. Então a gente tinha um grande desafio de correr contra o tempo para poder confirmar aquelas informações que circulavam em rede social ou para dizer, opa, isso não é verdade. Então eu acredito que por ter trabalhado fortemente aqui no Recife, que era o epicentro aí dos casos de microcefalia. Isso me ajudou muito, me deu uma maturidade para poder
consumir as informações que vinham da China e aí depois da Europa, e quando chegou aqui no Brasil, e opa, é um caso de Covid, ou é um caso suspeito, ou são rumores. Mas claro que, por ser uma pandemia, e por estar o mundo todo noticiando isso, vinham várias informações de tudo que é lugar, e não apenas, quando eu falo em informações, não é apenas de jornalistas, repórteres, né? Apresentadores de TV, não, mas circulavam notícias de diversas fontes. Então, isso que foi o grande desafio. Então, imagina o quão grave é a gente falar que uma pessoa que tem um determinado tipo sanguíneo, ela tem um risco de não agravar quando infectada pelo coronavírus. Essa pessoa pode ser que relaxe nas condutas, né? Essa pessoa pode ser que deixe de usar máscara, que deixe de lavar as mãos. Então é por isso que a gente tem uma grande responsabilidade social, não apenas de informar, não apenas de divulgar o que é que está acontecendo, mas de formar mesmo a opinião, a conduta das pessoas, e isso termina impactando no comportamento delas em relação ao processo saúde e doença. O que é que a gente viu na pandemia? A gente viu médicos divergindo sobre vários pontos em relação ao uso de medicamento, em relação à vacina. Então, eram médicos, eram pessoas que, quando a gente vai olhar enquanto leigo, podem sim ter autoridade para dizer tome ou não vacina, ou tome determinada medicação ou não. Isso aconteceu quando a gente falava sobre a cloroquina. A cloroquina começou e não se tinha estudo provando se era eficaz ou não contra a Covid. E muitos médicos, no começo da pandemia, começaram a usar porque era uma interrogação. Mas a partir do momento que eles usavam, eles percebiam, e aí era por uma experiência pessoal deles, que aquelas pessoas evoluíam gravemente da mesma forma que quem não usava a cloroquina. E os estudos foram feitos mundo afora em relação a isso, se comprovou que realmente não funciona. Mesma coisa com ivermectina e tantos outros aí que foram associados à Covid. Então, assim, é uma sociedade médica que está falando. Essa pessoa que a gente faz a apuração, quem ela tem autoridade para falar sobre isso? Ou é uma pessoa ou é uma fonte que está usando suas crenças pessoais, o seu viés político, a sua opinião pessoal para falar sobre determinado tema. Então, quando a gente fala de um profissional de saúde que está em rede social, a gente tem que ter bastante cuidado. Primeiro que existe uma regra do Conselho Federal de Medicina, existem regras de psicologia, de fonoaudiologia, que mostra como é que esses profissionais devem se posicionar em rede social. Até que ponto eles devem ir. Só que quem está ali passando lá o feed, quem está ali passando a linha do tempo, quem está ali passando os stories, não sabe isso. A maioria das pessoas não sabem até quando esse profissional pode falar sobre determinado assunto. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que chegar perto das pessoas que desconhecem que não é a quantidade de seguidores, não é a quantidade de likes, não é a impostação da voz que vai fazer com que aquele profissional seja um profissional que segue ali a cartilha dele, da especialidade da qual ele faz parte, para oferecer para você o bom serviço enquanto médico ou outro profissional de saúde. Não houve tantas modificações na rotina de trabalho, porque a gente já vinha de uma experiência prévia com a epidemia de Zika, que nós tivemos aqui no Brasil, sobretudo em Pernambuco e na cidade do Recife. Uma das respostas que nós demos a esse problema foi nós desenvolvemos uma proteína que ela pode ser utilizada para diagnóstico de mães, na verdade gestantes, a partir de 4 semanas de gestação, e a gente consegue saber se o bebê vai nascer com a síndrome congênita do vírus, do Zika, ou não.
a partir de soro dessas mães de 4 semanas de gestação. Outro trabalho que nós fizemos também foi um estudo de soroepidemiologia na cidade do Recife. Nós coletamos cerca de 2.200 amostras de pessoas, nós batíamos na casa dessas pessoas, coletamos as amostras e realizamos essas análises para saber se essas pessoas elas tinham já sido previamente expostas à zika, dengue e chikungunya, ou se elas estavam doentes naquele período. E nós tivemos achados bastante interessantes, mas eu acho que o que foi mais gritante e importante desse estudo foi a gente saber que a população de faixa socioeconômica mais baixa, eles estão muito mais expostos a essas arboviroses do que a população de renda média e alta renda. Quando veio a pandemia, então, a gente só teve que se reajustar pela questão, houve rodízio de trabalho, porque não poderia ter muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo na Fiocruz. Então, isso dificultou um pouco o processo, porque a gente vinha acostumado com um ritmo muito intenso de trabalho, e agora a gente tinha que trabalhar em horários reduzidos, né, e com esse esquema de rodízio. A Fiocruz, na época, só permitia, inclusive, pessoas trabalhando diretamente em resposta ao enfrentamento contra a Covid-19. A gravidade, né, da Covid-19, ela era tão grande que realmente as demais enfermidades elas foram relegadas a um segundo plano. O que aconteceu, por outro lado, foi que devido ao processo de lockdown, o número de casos dessas outras doenças, eles foram reduzidos, né? E assim que houve a reabertura, né, das medidas de convívio social, a gente notou novamente uma explosão no número de casos. Então hoje a gente tem uma nova epidemia de dengue, mas também tem aumento de casos de zika e chikungunya no país. Se a gente pegar a população mundial, a taxa de mortalidade infantil até a década de 1940, 1960, era próximo a 50%. As crianças até 5 anos de idade, quase 50% das crianças morriam. Com a campanha de vacinação contra pólio, inicialmente, depois contra a varíola, e, enfim, ao longo dos tempos contra as outras enfermidades, a gente tem uma taxa de mortalidade infantil mundial hoje que é abaixo de 4%. Isso é claramente graças ao papel da vacina. Então, aquela coisa que a gente ouve, vacinas salvam vidas, isso é fato. Vacinas têm efeitos colaterais? Sim, mas esses efeitos colaterais, eles são mínimos. Né? Vai ser uma dor de cabeça, uma dor no braço, né? Que, infelizmente, esses movimentos anti-vacinas e de fake news, eles estão muito ligados a visões políticas, né? Visões políticas de extrema-direita, pelo menos no contexto hoje em dia. Novamente, uma opinião minha, é um fato que está publicado e bem documentado. E isso é triste. Mas, como eu falei, a gente não estava preparado para esse tipo de coisa, porque a nossa profissão, a gente é treinado para fazer pesquisa. A gente não é treinado para, digamos assim, informar o público. E aí a gente tem uma parcela de culpa nesse sentido. Quem faz esse papel é a mídia. Mas a mídia está exposta a muitas coisas. O que as estatísticas mostram é que 40% das pessoas que foram mal informadas, elas não têm acesso à informação correta. O que tem acontecido, principalmente após a pandemia da Covid-19, é que a comunidade ela se deu conta para algo que é necessário, né? Que a gente precisa vacinar a população contra as fake news. Justamente, a gente precisa impedir que essas fake news cheguem a essas pessoas. Por exemplo, se eu tenho uma doença que está surgindo, por exemplo, uma vacina, eu tenho que já, em linguagem aceitável para o público, eu tenho que já informar de antemão, né, fazer uma campanha informando e cobrindo qualquer potencial de fake news. E a gente é capaz de fazer isso, porque essas fake news se repetem. Né? Então, a gente precisa olhar para trás quais foram as fake news que foram disseminadas, e diante de novas emergências em saúde, a gente já tem que vacinar a população, ou seja, que informar essa população. Mas isso foi uma coisa que a comunidade só se alertou
após a pandemia da Covid-19. Hoje em dia, com relação à Covid-19, o número de hospitalizações em não vacinados é 10 vezes o número de pessoas que se vacinaram. Existem vacinas que você pode utilizar o próprio agente, eu vou falar de vírus, a gente está no departamento de virologia, a maioria das vacinas são contra vírus, apesar que você tem algumas contra bactérias, outros patógenos, mas você pode pegar o vírus morto, ou o vírus que a gente chama atenuado, é um vírus que ele foi engenheirado para se replicar muito lentamente, e então você inocula esse vírus morto ou atenuado, e o seu organismo ele vai montar uma resposta, ou seja, vai fabricar anticorpos, que são moléculas protetoras, mais rapidamente do que aquele vírus possa se propagar, ou no caso de morto, ele não vai se propagar. Então isso mantém você protegido. Existem outras vacinas, como a maioria das vacinas contra a Covid-19, que são vacinas baseadas em ácidos nucleicos, né? Então são moléculas que são também engenheiradas, né? E então elas são colocadas numa solução que contém o que a gente chama de adjuvantes, são outros compostos que vão dizer para o nosso corpo fabricar de forma mais eficiente esses anticorpos, as moléculas protetoras, né? Então, quando você é inoculado, esse ácido nucleico ele vai para as suas células e ele é traduzido em uma proteína, né? Então o organismo ele vai montar anticorpos contra essa proteína. Então, quando o vírus vier, você já vai ter esses anticorpos disponíveis. Esses ácidos nucleicos, contrário ao que muita gente pensa, eles não vão se integrar nas suas células, eles são única e exclusivamente, a função deles é produzir uma proteína para que o seu organismo, então, sintetize moléculas protetoras e você fique protegido contra essa doença. Quando a Covid-19 chega ao Brasil, um pouco mais tarde do que chegou à Europa, nós estávamos com uma gravíssima dificuldade pela questão dos insumos necessários para enfrentamento à crise estarem sendo consumidos no mundo inteiro. E o Brasil tinha uma grande dependência desses insumos internacionais. Então, nós ficamos com uma carência muito grande, né, dos insumos básicos para a resposta à crise. Era de se esperar também que o governo brasileiro, especialmente o governo federal, coordenasse esse processo de internalização de insumos, e o Ministério da Saúde, infelizmente, não cumpriu o seu papel no sentido de dotar de capacidade adequada o governo brasileiro. Ele falhou, né, no seu planejamento. Para além das dificuldades que já eram previstas, a gente não teve as compras internacionais que foram prometidas. Isso fez com que os estados e alguns municípios tivessem que se mobilizar fortemente para fazer esse processo, um processo que devia ter sido coordenado no âmbito federal. Então, nós tivemos desde situações, né, em que as mensagens eram contraditórias, né, com aquilo que pedia a ciência naquele momento, né? Então, o governo brasileiro passa a ter mensagens negacionistas, né, no primeiro momento, negando, né, a relevância da Covid-19 e os seus potenciais impactos para a população. Então, é aquela história de que uma mensagem que era passada, de que se tratava de uma gripezinha, né, de que o tratamento precoce com algumas medicações sem comprovação científica, né, resolveriam o problema, né, que se você tomasse ivermectina e tomasse hidroxicloroquina, você prevenia, né, a gravidade da doença, negando a necessidade do isolamento social, que era tão importante e tão recomendado naquele momento, negando quando da recomendação da OMS a necessidade do uso de máscaras, promovendo, por vezes, o próprio maior líder brasileiro naquele momento, que era o presidente da República, ele mesmo passava essas mensagens contraditórias. Isso gerava uma confusão, né, na população. Nós, como estados e municípios, passávamos uma contra-mensagem, mas imagine que, se já era difícil conduzir a crise, uma crise dessas proporções, a maior crise do século na saúde, com uma voz uníssona, quanto foi mais difícil passar por essa crise com mensagens absolutamente contraditórias. E mais adiante, ampliando a gravidade disso,
né, o negacionismo voltado para a questão das vacinas. O excesso de informações e muitas informações inadequadas fez a OPAS e a OMS cunhar que, para além da pandemia, nós estávamos vivendo também uma pandemia de informações, né, milhões de vídeos, milhões de tweets circulando, né, sem que houvesse uma checagem, uma certificação do conteúdo dessas interações com as redes sociais e que certamente contribuíram, né, para que a gente não tivesse a melhor resposta, uma resposta mais adequada, né, à crise, porque as pessoas se apropriavam dessas informações, muitas vezes informações equivocadas, e isso induzia comportamentos que não eram os comportamentos que deveriam, o que a gente esperava, né, da população em determinados momentos. E hoje, o Brasil, que tem um programa nacional de imunizações, que sempre foi referência para o mundo, né, tem hoje muitas dificuldades, né, para efetivar suas políticas vacinais. Isso eu estou falando para além da Covid, né, as sequelas das fake news e da desinformação, né, que ficaram muito mais evidentes durante a pandemia, fez com que uma parte da população gerasse, né, desconfiança, né, em relação ao processo vacinal brasileiro. É certo que até um pouco antes da pandemia a gente já estava tendo alguma dificuldade em algumas campanhas de vacinação. Toda vez que você erradica uma doença, você não tem mais contato com aquela doença, de certa forma há uma desmotivação, alguns consideram que, como você não vê mais aquilo, você não tem mais aquele medo, não tem mais aquele temor, e isso, de certa forma, faz com que as pessoas não se movam tanto no sentido mais ativo, né, para buscar uma proteção. E a gente teve muita dificuldade, embora tenhamos tido em Pernambuco, por exemplo, uma grande adesão, né, à vacinação, mas em outros estados e em outras situações gerou muita dúvida, mesmo em Pernambuco nós tivemos dificuldade também, para nos contrapor a essas mensagens que eram mensagens bastante deletérias para o processo que a gente estava vivendo. A disseminação de informações sem conhecimento e embasamento científico prévio transita e deixa suas marcas nos mais diversos tópicos, desde sociais, econômicos e históricos, até pautas de entretenimento, moda, culinária e arte, por exemplo. Em todos eles, as consequências podem ser cumulativas e só percebidas quando uma bola de neve de termos errôneos e nocivos já está formada, colocando em risco a veracidade dos fatos. Com a saúde, os problemas gerados pelas fake news podem ser ainda mais nocivos e fora de controle, por ser um âmbito diretamente relacionado ao nosso corpo e mente. Portanto, provam-se cada vez mais necessárias medidas que administrem e regularizem as averiguações em busca da promoção honesta e segura das pesquisas científicas e de seus benefícios para o futuro da civilização.